Tá. Então, pessoal, só para deixar bem claro, quando a gente fala sobre avaliação de empresas, então vocês estão pensando na proposta de fazer a aquisição de um outro negócio. Lembra que durante todo o percurso da nossa disciplina, a gente tem falado que a gente está analisando investimentos. Investimento pode ser compra de um título no banco, pode ser venda de ações, enfim, carteira de ações, debêntures, títulos de dívida, faz. Uma das formas de investimento é adquirir uma outra empresa. Então, pode ser, digamos, eu, pessoa física, posso comprar uma empresa, posso adquirir tudo que tem dentro da empresa, ou então uma outra empresa pode comprar outra empresa. Então, digamos, uma empresa quer comprar o teu fornecedor. A pessoa vai lá, faz uma oferta, a gente vai, como a gente vai ver aqui daqui para frente, a gente tem todo um critério para avaliar o quanto que vale aquela empresa, e daí você faz o investimento. Então, avaliação de empresas é uma forma de análise de investimento. O que a gente precisa saber é qual que é o critério que a gente vai estipular para justamente saber quanto é que vale aquela empresa naquele momento. Um dos primeiros critérios para a gente avaliar o quanto que vale uma empresa, você tem que analisar o seguinte: é como se você fosse analisar o potencial daquela empresa. O potencial daquela empresa do quê? A gente está analisando o potencial da empresa de operacionalizar o teu negócio. Então, assim, a empresa é um conjunto de elementos, a gente está juntando uma série de requisitos para justamente no final da operação você receber pelo serviço prestado ou pelo produto vendido. Então, nesse caso, você vai juntar suas energias para oferecer alguma coisa para alguma outra pessoa, uma empresa. Então, nesse caso, você está analisando o potencial que a empresa tem de justamente converter todo esse potencial que ela tem, todos esses requisitos, para chegar no ponto final, que seria justamente a receita que ela tem para aquela operação. Então, o potencial da empresa é justamente o quanto que ela pode gerar de caixa. Por isso, a avaliação de uma empresa, o principal critério para a gente saber se vale ou não, quanto que vale uma empresa, é justamente através do fluxo de caixa descontado. Então, você está analisando o fluxo de caixa porque ele vai transparecer o quanto que a empresa ela consegue trazer de retorno para os investidores. Porque, afinal de contas, o caixa é que está remunerando todas as operações. Então, com o caixa você paga fornecedores, paga dívidas, paga empréstimos, enfim. Você roda, você faz girar a operação com base no dinheiro que entra no caixa. Então, fluxo de caixa, ponto pacífico, ele é o teu denominador para saber o quanto é que vale uma empresa, porque ele é o resultado das operações. Beleza. Então, dessa maneira, a gente vai analisar o fluxo de caixa projetado para os próximos períodos. Então, você vai estar projetando, digamos, para 10 anos, o quanto que a empresa, se ela continuar se operando tranquilamente nos próximos 10 anos, quanto que ela iria retornar para os investidores. Ou, na verdade, quanto ela iria retornar para o próprio negócio. Porque, afinal de contas, o negócio independe dos gestores. Então, se a empresa, por exemplo, o sócio tem que entrar com dinheiro periodicamente para a empresa continuar funcionando, algo de errado está acontecendo. Então, quer dizer que o negócio, ele não é sustentável. Quer dizer, então, que ele precisa de uma outra força para sustentar as suas operações. Certo? Então, já existe um problema aí, que daí, enfim, isso já vai causar todo um impacto no negócio. A avaliação, então, com base no fluxo de caixa, a gente vai ter que, então, trazer essa projeção de 10 anos futuros para o momento atual. Então, nesse caso, você está justamente verificando para uma decisão hoje. Se eu quero tomar essa decisão hoje, quanto é que vale esse negócio? Não, esse negócio hoje ele está me valendo 200 milhões de reais. Então, você trouxe o fluxo de caixa que era projetado para os próximos anos hoje. Então, você sabe que se você pagar 200 milhões hoje, você vai receber isso em 10 anos. Na verdade, isso com base nas projeções, certo? Então, trazer a valor presente quer dizer, então, você analisar o prospecto futuro da empresa hoje.
E qual que é o critério, então, para você descontar alguma coisa a valor presente? Então, você vai pegar o fluxo de caixa, que é parte dessa fórmula aqui, então, você vai pegar o fluxo de caixa para os próximos períodos, então, se você está analisando o período anual, então você vai trazer o que você vai receber de caixa para essa empresa ao longo dos tempos e vai descontar com base, então, em mais esse custo de capital. A gente já tem falado nos outros conteúdos, nas outras aulas. Então, o custo de capital, ele então vai ser a ponderação do quanto que a empresa está devendo para capital de terceiros e capital próprio. Então, nesse caso, eu tenho que remunerar o empréstimo que eu fiz para os bancos e, ao mesmo tempo, eu também tenho que remunerar o dinheiro investido pelos sócios. Então, é como se você descontasse desse valor de 100 mil reais, digamos, o ano de 2020. Eu tenho, então, a propensão de receber 100 mil reais. Se você descontar, então, pela expectativa dos sócios e pela expectativa de terceiros, digamos, uma instituição financeira, então, você vai descontar isso. Aqui foi uma taxa de 5%, quer dizer, então, que você não vai receber 100 mil reais no teu caixa. Você só vai receber 95.238. Deixa eu ver. 5%, acho que é isso. Então, você vai descontar a uma taxa de 5%. Então, esses 100 mil reais não vai se converter em 100 mil reais, ele é somente 95.238, certo? Então, aqui a gente já tem mais um. Isso aqui é só uma revisão do que a gente já tem falado, mas o ponto importante é o seguinte: quando você desconta alguma coisa que você tinha a ideia de receber no futuro, então você sabe se hoje se está valendo a pena ou não, certo? Então, justamente, ele cria um critério bem objetivo para você saber se você toma essa decisão de investimento ou não. Então, essa nossa disciplina, de uma forma geral, ele traz todos os critérios para você tomar uma decisão. Esse é um deles, bem objetivo. Se ele vale a pena ou não, se ele vale a pena, você faz o investimento, se não, você considera outras opções, certo? Isso aqui também é só uma revisão que a gente já fez algumas vezes. Então, quando a gente fala sobre essa parte aqui de cima da fórmula, quando a gente fala sobre o fluxo de caixa, então o fluxo de caixa, ele vai ser então um resultado do quanto que de fato é relativo somente às operações do negócio. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer então que, digamos, a empresa ela se beneficia de alguns critérios que não necessariamente eles são inerentes ao negócio. Por exemplo, a depreciação e a amortização são alguns critérios que eles são benéficos ao negócio, mas não necessariamente eles são, como é que eu posso dizer? Eles não são sensíveis aos sócios. Por quê? A depreciação, ele é um benefício contábil para a empresa se beneficiar no futuro para fazer a troca daquele ativo depois do tempo de desgaste dele. Por exemplo, eu comprei um carro de 10 mil reais. Esse carro de 10 mil reais, se digamos, ele tem uma vida útil de 10 anos. Então você vai descontar 10% desse veículo durante 10 anos. Então, ao final desses 10 anos, é como se então esse veículo ele perdesse todo o teu valor. Ele se desgastou, ele foi utilizado tanto que ele perdeu a tua vida útil. Então, nesse caso, como a depreciação ele é um benefício, porque você, então, é como se o negócio ele se beneficiasse no sentido de converter esse dinheiro que ele seria utilizado, que na verdade que ele traz um resultado para o negócio, mas ele é fantasioso, ele não é real, porque ele foi só um benefício. A gente não consegue desvalorizar um veículo ali, ele está no teu pátio e você tem que falar assim, não, esse carro aí não vale mais nada. Claro que não. Se você quiser vender aquele carro, você consegue achar um valor e ele vende. Então, a depreciação, ele é só um critério, ele é só um benefício feito para as empresas elas conseguirem, então, de alguma forma, retornar um valor para fazer uma outra compra de um outro veículo, certo? Então, por isso que esse benefício, ele não é relativo às operações.
Não tem nada a ver com o negócio. Todas as empresas no mercado, elas usufruem desse benefício. Digamos, eu tenho uma barraquinha de hot dog, eu tenho uma de pipoca, eu tenho uma empresa de consultoria, uma auditoria, enfim. Essas empresas, se elas possuem ativos, esses ativos, eles perdem vida útil, porque justamente eles usufruem do benefício da depreciação. E isso todas as empresas. Então, nesse caso, como isso não é relativo ao desempenho que a empresa teve naquele período, o que a gente faz é, a gente vai justamente o que a gente ia retirar do valor do nosso ativo, a gente vai colocar de volta. Porque percebam aqui no fluxo de caixa. O nosso fluxo de caixa, ele é composto, deixa eu ver se eu tenho um fluxo de caixa tradicional aqui. Aqui, ó. Um fluxo de caixa tradicional, então a gente começa com a receita, então as nossas vendas, desconta o custo de mercadoria vendida, o CMV ou CPV, desconta também as despesas das operações, o que a gente tem então é o que a gente tem chamado de resultado operacional ou lucro operacional, que também a gente tem chamado de EBIT. Até aqui, pessoal, tudo que tem daqui para cima, ele é relativo às operações. Ele é relativo ao dia a dia das empresas. Então, se a empresa vendeu um produto, então você tem que descontar o custo desse produto e, da mesma forma, você também tem que descontar o quanto que você teve de atividades acessórias a essa manufatura, que também contam como gastos das operações. Então, eu tenho que pagar contador, eu tenho que pagar o pessoal de recursos humanos, logística, e aí vai. Essas pessoas, elas fizeram parte do processo de venda, mas não necessariamente eles foram custos, eles também foram despesas. Então, nesse caso, descontou tudo que foi relativo às operações, a gente cai no resultado operacional. Então, resultado operacional é a mesma coisa que o EBIT. Depois disso, se a gente descontar o que a gente tem chamado de resultado financeiro, o resultado financeiro aqui, pessoal, é tudo que for. Como é que eu posso dizer? Digamos, uma empresa tem dinheiro no caixa. Melhor, deixa eu voltar. Digamos, a Érica tem um dinheiro no banco. A Érica estava trabalhando e tal, ela ganhou o salário dela, ela tem a opção de colocar no banco e ou gastar. Digamos. Então, digamos que a Erika foi lá e resolveu colocar no banco. Ela colocou lá num fundo de investimento e que vai devolver 15%. Esse 15% que ela ganhar sobre o dinheiro que ela colocou no banco, ele tem alguma coisa a ver com as operações da empresa? A empresa, o dinheiro que ela colocou lá é relativo à venda dos produtos que a empresa dela vende? Tem alguma coisa a ver com a prestação de serviço da empresa dela? Não, não tem nada a ver. O dinheiro que ela coloca no banco, então o resultado que ela ganha do banco, ela, óbvio, ela absorve isso, entra no caixa da empresa, entra no dinheiro que ela já tinha, só que não é nada relativo às operações. Então, nesse caso, resultado financeiro a gente tem que separar, porque ele não é relativo às operações do negócio, certo? Da mesma forma que a gente não é também amortização e depreciação, e se eu não me engano é isso. Então, por isso que a gente destaca também o quanto que a empresa ela teve de resultado financeiro, certo? Deixa eu voltar aqui para cima então. Então, nesse ponto, pessoal, tudo que então é relativo às operações, a gente tem que considerar, porque a empresa, então, é isso que a empresa está gerando de resultado das tuas operações. O restante, ele então é paralelo, ou ele é acessório ao resultado que a empresa teve das tuas operações, certo? Então, nesse caso, o que a gente tem denominado para fazer esse cálculo aqui de investimento, o fluxo de caixa que a gente leva em consideração, é o que a gente denominou, então, de fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre, ele é resultado da seguinte conta. A gente vai ter o resultado de vendas, o faturamento,
do nosso faturamento, a gente vai descontar tudo que for relativo às operações. Então, o CMV, ou o custo de serviço prestado, as despesas com vendas e demais despesas gerais e administrativas. Disso aqui, então, pessoal, o resultado disso é o que for relativo às nossas operações. Então, o lucro antes de juros e impostos sobre o lucro, o EBIT. Para isso, pessoal, levando em consideração que essa empresa, se a gente tivesse o fluxo de caixa tradicional, o fluxo de caixa tradicional, então, ele segue essa ordem, e o resultado final, então, a gente vai ter, então, o que a gente chama de lucro líquido, certo? Só que o problema é que, para a gente chegar nesse lucro líquido, seguindo, então, o nosso regime contábil tradicional, o nosso regime de competência, todas as empresas, então, eles vão... a gente vai descontar depreciação, amortização, e isso depois, no final, a gente chega no nosso lucro. Só que, então, já que na contabilidade tradicional a gente faz isso e já chega direto no lucro, já que a gente está falando então de um outro tipo de fluxo de caixa, o que a gente vai. Essa modelagem é para a gente justamente chegar no nosso fluxo de caixa livre. Nesse caso, então, do nosso EBIT, a gente tem que voltar atrás do que a gente tirou no nosso resultado, que a gente descontou a nossa depreciação. Nesse caso, a gente tem que acrescentar a depreciação. Então, a gente vai lá e acrescenta a depreciação do nosso EBIT, a gente chega no EBITDA, certo? Do resultado que a gente tem do EBITDA, a gente desconta o imposto de renda, a gente vai então chegar na nossa geração de caixa operacional. Porque quando a gente desconta o imposto de renda, a gente está falando assim, esse dinheiro de fato ele não vai cair na nossa conta. E a gente tem que pagar o imposto de renda. Então, paga o imposto de renda, que não vai entrar na nossa conta. O que sobra é tudo o que foi relativo às nossas operações. Certo? Depois disso, já que a gente está falando das nossas operações, quando a gente desconta esses investimentos em ativos permanentes, ou que seria ativos fixos, e o que a gente também desconta de investimentos circulantes, isso aqui, então, é o que a empresa ela já investiu em formas para se operacionalizar. Por exemplo, a empresa, no ano de 2019, digamos, ela foi lá e comprou máquina, ela comprou carro, ela comprou imóvel, enfim, ela teve ganhos excessivos de caixa. De alguma maneira, então, esses resultados, quer dizer, na verdade, esses investimentos, o que a empresa fez no ano de 2019 foi justamente uma ação para facilitar as operações no ano de 2020. Então, essa facilitação aconteceu no ano anterior e a empresa ela está pagando por isso desde o ano anterior. Então, nesse caso, esses investimentos que a empresa fez no ano passado, você tem que, de alguma maneira, retirar isso do teu cálculo, pelo menos a variação que a empresa teve no período, porque esses investimentos, a empresa, ela está usufruindo hoje, mas ela está pagando a conta, ou ela começou a pagar a conta em um período anterior. Então, nesse caso, você desconsidera esses investimentos, as mutações que acontecem em ativos fixos e circulantes, porque, de alguma maneira, isso aqui também não é relativo às operações do que a empresa tem feito hoje. Então, isso foi um investimento que a empresa fez anteriormente, e o resultado desse investimento, que seria, então, o fluxo de caixa, está acontecendo no momento atual, ou nos próximos momentos, já que a gente está falando de uma projeção futura. Certo? Então, por isso que a gente considera esses elementos para o que a gente considera, então, de fluxo de caixa livre das operações, certo? O colocar o das operações aqui é justamente para dar um destaque que o resultado que a gente encontra é só o que for específico às operações da empresa. O restante a gente desconsidera. Ok até aqui, pessoal? Todo mundo conseguiu entender até aqui? Tinha alguma dúvida? Agora é o momento de perguntar, pessoal. Fique à vontade. Pessoal, vocês estão aí? Então vamos dar sequência, pessoal. Então, de uma forma geral, o fluxo de caixa livre está dado. Os conceitos são esses. O próximo elemento é o que a gente tem chamado de valor terminal ou hiperperpetuidade, né? Que não seria um ou, seria um i.
que são dois elementos. Então, nesse caso, o valor terminal é o seguinte: do cálculo que a gente vai fazer do fluxo de caixa que a empresa vai ter para os próximos períodos, a gente tem que considerar então que, se, digamos, você ficasse a vida inteira trabalhando nesse negócio teu, fazendo ele funcionar, fazendo ele, trazendo resultado período a período, você pode ficar a vida inteira e você vai continuar ganhando dinheiro na mesma expectativa, e é isso aí, beleza? Só que o problema é que, numa projeção de fluxo de caixa, você tem que levar em consideração que, se você ficar fazendo isso para 200 anos, já que pode passar de geração para geração, você vai ter que pagar um baita de um dinheiro. Então, nesse caso, um critério que se usa para se dizer, então, que tá, beleza, a gente compreendeu a tua perspectiva temporal de 10 anos, por exemplo, só que daqui para frente, então, vamos considerar, então, levando em consideração que a empresa ela vai ter uma taxa de crescimento uniforme para os próximos períodos, ou médio para os próximos períodos, e você também, se você fizer isso para todos os períodos, você vai chegar no mesmo resultado. Então, ao invés de você ficar fazendo 200 contas daqui para frente, a gente faz uma que a gente vai chamar, então, de valor terminal, e para isso a gente tem que levar em consideração o que a gente também chamou de perpetuidade. Então, perpetuidade seria justamente esse período infindável lá que a empresa ela iria continuar existindo e trazendo caixa período a período. Então, nesse caso, o cálculo do valor terminal ele vai considerar então que essa empresa, se ela fosse vendida, ela iria continuar crescendo ad eterno, e você está, então, pagando justamente um valor com base em uma taxa de crescimento média projetada para o futuro, levando também em consideração um custo médio ponderado do capital que a empresa vai ter para os próximos períodos. Então, o cálculo do valor terminal é fluxo de caixa para o tempo do último período, do tempo futuro, que seria o último valor que a empresa teve da projeção de faturamento. Então, pega-se esse valor do fluxo de caixa livre, multiplica por 1 mais o valor dessa taxa de crescimento, digamos, que você imagina que essa empresa ela vai crescer 10% ao ano, ou 5% ao ano em média para os próximos 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos. Então, nesse caso, você vai pegar um valor médio e vai colocar, então, 1 mais essa taxa de crescimento. Então, é como se você estivesse pegando o valor do teu último fluxo de caixa e estivesse multiplicando, então, por uma taxa de crescimento ad eterno. Dividido isso, então, pelo custo de capital menos a taxa de crescimento futuro, a gente tem o que a gente chama de valor terminal. Então, nesse caso, o valor terminal ele é acrescido ao teu fluxo de caixa, porque ele também seria como se você considerasse que essa empresa ela continuasse existindo para o resto da vida. Mas isso a gente já falou em específico na nossa aula sobre fluxo de caixa e perpetuidade. Deixa eu ver. Esse aqui era um exemplo. Acho que é isso. Isso, acho que é isso. Então, esses são os principais elementos: valor terminal, perpetuidade, fluxo de caixa livre e depois também, como a gente já mencionou nas aulas anteriores, o custo médio de capital, custo médio ponderado de capital, que era o nosso WACC. Beleza? Então, vamos para o exercício. O exercício, então, ele era sobre os dois conteúdos, fluxo de caixa livre e perpetuidade, para análise de investimentos. Então, nesse caso, pessoal, primeira pergunta. A metodologia do fluxo de caixa descontado, consagrada pela teoria de finanças para a determinação do valor de mercado de uma empresa, ela é formada pelos seguintes elementos, seguintes componentes fundamentais, exceto. Então, aqui a única coisa que não faz parte da nossa avaliação de investimento de empresas. Então, nesse caso, fluxo de caixa é relativo às operações e é o ponto principal, é a essência do nosso cálculo para avaliação de empresas. Então, fluxo de caixa entra no nosso cálculo de avaliação de investimentos. Letra B, taxa de desconto, ou seria uma taxa mínima de atratividade.
essa taxa de desconto pode ser, então, o que a gente tem chamado de custo de capital. Então, a empresa ela tem que remunerar pelo menos uma certa expectativa sobre o fluxo de caixa para justamente achar um valor presente. Então, do fluxo de caixa, a gente precisa ter uma taxa de desconto. Ponto pacífico. Letra A e a letra B, verdadeiro. Horizonte de tempo das projeções. Então, a gente tem que levar em consideração que você tem que projetar uma expectativa futura para depois trazer a valor presente. Então, letra C, também correta, porque você precisa ter um horizonte de tempo nessas projeções de investimento de longo prazo. Letra D, risco. Quando a gente falou sobre risco no começo do ano, pessoal, risco ele é uma percepção e esse risco ele entra no nosso cálculo. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, quando uma empresa, digamos, você vai pegar um empréstimo, o empréstimo que o banco dá para a tua empresa ou para você como pessoa física, ele leva em consideração o teu potencial para pagar ou não essa dívida. Então, nesse caso, é como se você estivesse fazendo uma avaliação sobre o risco que essa pessoa tem para a empresa de pagar ou não, de cumprir com as suas obrigações. Então, quando a gente fala sobre essa taxa de desconto, a taxa de desconto ela é justamente uma forma de avaliar o risco das tuas operações. Por exemplo, eu como investidor dessa empresa, eu tenho uma expectativa de retorno. Digamos, já que eu entrei nesse negócio, esse mercado ele é acirrado, ele é competitivo, eu quero ganhar no mínimo 20%. Eu acho que eu mereço ganhar 20% do que a empresa faturar. Então, nesse caso, você já está considerando todos os critérios e impôs para esse investimento o risco das suas operações. Então, a letra D também entra no cálculo de avaliação de investimentos, que seria, então, o fluxo de caixa descontado. E a letra E, o payback dos fluxos de caixa não é nem payback. Payback seria o tempo de retorno. A gente não está falando sobre o tempo de retorno, a gente está falando sobre o valor presente líquido. Se a gente estivesse falando sobre o VPL do fluxo de caixa, faz mais sentido do que payback. Então a letra E é a única alternativa que está errada. Ok? Questão 2. Questão 2 fala o seguinte: o fluxo de caixa operacional base de cálculo do fluxo de caixa descontado da empresa, considera, letra A, o lucro antes dos juros e após os impostos, somado à depreciação. Por que a letra A é verdadeira? Vamos voltar no nosso fluxo de caixa descontado. Já que a gente está falando sobre o fluxo de caixa operacional, o que é esse fluxo de caixa operacional? Se a gente voltar aqui, pessoal, olha essa figura aqui, ó. O fluxo de caixa operacional é o quanto que sobra para o caixa da empresa relativo às operações. Então, aqui, a gente, do nosso faturamento, a gente desconta tudo o que for relativo às operações, custos, despesas, do resultado que a gente tem dessa retirada do faturamento de custos e despesas, o que sobra é o lucro antes de juros e imposto sobre o lucro. Então, é o que a gente chamava de EBIT. Do EBIT, a gente acrescentava a depreciação, então a gente tinha o EBITDA. Do EBITDA, a gente descontava o imposto de renda, o que sobrava, então, era justamente o que a gente chamou de geração de caixa operacional. Então, o lucro operacional, o resultado operacional. Então, quando a gente fala sobre o que seria, então, o fluxo de caixa operacional? Seria o lucro antes dos juros e após os impostos, somado à depreciação. Então, a gente acrescentou do nosso EBIT, a gente acrescentou a depreciação e a gente acrescentou impostos, mas não retirou os juros ainda. Então, nesse caso, o que a gente tem aqui é justamente o que a gente tem chamado, então, de resultado operacional.
Então, nesse caso, a letra A é a alternativa verdadeira, porque a gente tem que acrescentar ao lucro, ao EBITDA, a gente tem que... Não, na verdade, na verdade, do EBIT, a gente tem que acrescentar a depreciação, certo? Então, nesse caso, a letra A é verdadeira e as demais estão erradas. Não é lucro líquido, não é lucro antes de juros e depreciação, porque aqui, então, ainda está faltando os impostos, e a gente tem que acrescentar a depreciação, aqui, que também não é antes da depreciação, tem que acrescentar a depreciação. Então, seria a letra A ou a letra B, mas, nesse caso, a gente tem que também considerar que a gente não está colocando impostos somados à depreciação. A gente está simplesmente, do resultado do lucro antes dos juros e após os impostos, a gente está acrescentando a depreciação. Então, a letra A é a resposta correta da questão 2. Ok? Questão 3. Questão 3, então, era verdadeiro ou falso para justificar as alternativas falsas. Nesse caso, então, vamos para a letra A. A letra A fala o seguinte: o valor presente das avaliações de investimento, descontados pelo custo de oportunidade dos proprietários de capital, equivale ao seu valor presente líquido, ou seja, riqueza criada pelo investimento. Então, como a gente mencionou anteriormente, trazer alguma coisa a valor presente, a gente está descontando, na verdade, a gente está pegando o valor presente da projeção futura, descontando pelo custo de oportunidade, que seria o nosso custo de capital dos proprietários do capital, trazendo a valor presente líquido, ou seja, buscando então essa riqueza que seria criada pelo investimento, ou seja, o sócio investiu no negócio para criar então, para operacionalizar o teu dia a dia e a partir disso trazer resultado para o próprio negócio. Então você está avaliando o fluxo de caixa livre desse investimento. Então a letra A também é verdadeira. Na verdade, também não. É verdadeira. Letra B. A letra B diz o seguinte: uma empresa ela só agrega valor no caso de apresentar, então, um custo médio ponderado de capital, o nosso WACC, maior que o retorno sobre o investimento. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Essa letra B. Então, digamos o seguinte: digamos que você tem lá. Deixa eu pegar o exemplo anterior aqui, ó. Percebam o seguinte. Deixa eu ver. Tá. Digamos que então a gente vai ter. Isso aqui seria o fluxo de caixa. Tá. Digamos que essa empresa, ela vai. Essa empresa, então, ela fez o investimento. Deixa eu colocar aqui no período zero. Mas acho que. Deixa eu passar isso aqui. Deixa eu passar isso aqui para cima, que talvez fique mais fácil. Então, no período zero, essa empresa aqui, ela investiu, deixa eu colocar aqui, ela investiu 1.250.000. Vamos ver. Vamos fazer um teste. Então, essa empresa, ela investiu 1.250.000, deixa eu colocar isso aqui, negativos, e depois ela teve esses resultados nos próximos 5 anos. Então, nesse caso, deixa eu fazer esse somatório. Então, seria que a empresa, ela teria, no final do período, ela teria um retorno lá de R$ 250.000, no final do quinto período. Só que esses 250 mil reais, ele ainda não foi descontado a valor presente. Então, digamos que se a gente fosse descontar a valor presente, certo? Se a gente fosse analisar de uma forma geral, o que a empresa ela teve de retorno, sem descontar nada nesses próximos 5 períodos, seria de 20%. Só que se então a gente descontasse, então a uma taxa de 5%, esses valores, então a gente teria, deixa eu ver só uma coisa aqui. Tá, depois eu faço uma média. Depois eu vejo quanto que seria esse aqui. Na verdade, eu teria que ver o TIR. Deixa eu ver a TIR disso aqui. Certo, deu 5,16. Então, essa aqui foi a taxa de crescimento para esse investimento, foi de 5,16.
Se eu colocasse o WACC equivalente a 6%, na verdade, deixa eu colocar esse 5,16 aqui para ficar melhor. Deixa eu copiar todos esses valores e jogar aqui nessa forma. 100% aí, né? Agora sim. Tá. Certo. Então, digamos que então a gente colocasse. A gente percebeu então que esse investimento, a pessoa investiu 1.250.000, teve esses resultados nos 5 anos seguintes. Se a empresa ela tivesse um WACC de 5,16%, então digamos, você tem que remunerar aos sócios um valor médio de 5,16, então você fica no 0 a 0 no final das contas. Você não recebe e nem perde dinheiro, porque então o teu o teu WACC, ele é igual a taxa de crescimento dessa empresa, ou a TIA deixa eu ver o que usou aqui o exercício, o retorno sobre o investimento. Então aqui a gente chamou de retorno sobre o investimento. Então, nesse caso, quando o WACC, o teu custo médio de capital, ele for igual ao retorno sobre o investimento, então você fica no 0 a 0. Se você aumentar o teu WACC, se você aumentar então para, digamos, 6%, o teu custo de capital ele é maior do que o que a empresa ela tem de retorno sobre o investimento. Isso já está trazendo um VPL negativo. Ou seja, quando você tem um custo médio de capital maior que o teu retorno sobre o investimento, a empresa está perdendo dinheiro. Então, nesse caso, essa alternativa, essa letra B, ela é falsa. Então, a empresa ela só vai agregar valor se o teu custo médio de capital ele for menor que o retorno sobre o investimento. É justamente o inverso. Então, a letra B é falsa. Letra C. O valor terminal de uma avaliação consiste no fluxo de caixa do último período de existência da empresa em avaliação, isto porque o processo de avaliação considera a inexistência da empresa com a sua venda ou compra. Então, aqui, pessoal, como a gente tem falado de perpetuidade, valor terminal, considere que a empresa, o valor terminal é um valor único estipulado, levando em consideração que é como se essa empresa ela continuasse operando daqui um tempo infinito. Não é como se a empresa fechasse. O valor terminal ele vai levar em consideração, então, uma perspectiva interminável para essa projeção. Então, nesse caso, você precisa levar em consideração que é como se essa empresa ela fosse existir daqui para frente. Então, o valor terminal de uma avaliação consiste, então, sim, consiste no último valor do fluxo de caixa dessa empresa, mas não como se fosse do último fluxo de caixa projetado para essa empresa. Porque essa empresa, então, ela iria existir daqui para frente, certo? Então, a letra C também é falsa. Nesse caso, então, a letra B e a letra C são falsas, a letra A é verdadeira. Questão 4. A questão 4 diz o seguinte: a seguir, então, são apresentados os resultados de uma empresa ao final de determinado exercício, levando em consideração o capital investido em ativos fixos no valor de R$ 69.000 e um capital de giro de R$ 13.000, pede-se para determinar o fluxo de caixa livre dessa empresa. Então, o fluxo de caixa livre, como a gente já mencionou, é tudo que for relativo às minhas operações, levando em consideração tanto o EBIT, o EBITDA, depreciação, o que mais? As mutações que a gente tem de caixa e de ativos fixos da empresa. Então, pegando essa fórmula aqui, essa fórmula que a gente viu anteriormente de fluxo de caixa livre e também como é que a gente faz um fluxo de caixa tradicional, a gente consegue resolver esse exercício tranquilamente. Então, aqui, deixa eu colocar aqui do lado. Deixa eu colocar aqui, demonstrativo de resultado tradicional. Vamos considerar tradicional, mas é o mais comum, a forma como a gente faz um fluxo de caixa
de todas as empresas. Um fluxo de caixa, então, começa com a receita de vendas ou o faturamento, deixa eu colocar aqui, o faturamento. Depois disso, eu desconto o custo de mercadoria vendida, eu tenho meu lucro bruto. Desse lucro bruto, eu desconto as minhas despesas, eu tenho o que a gente vai chamar, então, de lucro operacional ou resultado operacional. Desse resultado operacional, eu desconto os meus resultados financeiros ou despesas financeiras, eu chego no meu lucro antes do imposto de renda, desconto o imposto de renda, tenho lucro líquido. Então, nesse caso, eu tenho todos os elementos que o exercício deu, eu tenho num demonstrativo tradicional. Então, por que eu faço primeiro esse demonstrativo tradicional? Percebam aqui, ó, o exercício dá, o lucro líquido é de 88.236, dá o valor do meu imposto de renda, de 44.454. Eu sei, então, que se eu somar ao meu lucro líquido o meu imposto de renda, eu volto ao que a gente tinha, então, de lucro antes do imposto de renda. Então, que o exercício também deu, que era de 133.690 aqui, nessa linha, certo? Então, pegando esse valor de 133.690, se eu acrescento o valor das minhas despesas financeiras, eu retorno no meu EBIT, que é esse valor de 136.140. Esse valor de 136.140, o exercício não deu. Então, a gente precisava retornar nesse valor, porque ele é base de cálculo do nosso fluxo de caixa livre. A gente começa, ou a gente pode começar a nossa resolução com base no nosso EBIT. Então, o EBIT é o começo. Então, eu coloco 136.140, acrescento o valor da minha depreciação. Então, lembra lá, na fórmula que a gente tinha lá do nosso fluxo de caixa livre. Eu acrescento a minha depreciação de 66.200, eu tenho o valor do meu EBITDA. Do EBITDA, eu desconto o imposto de renda e contribuição social de 45.454. Eu encontro o que a gente chamou, então, de um resultado operacional, então, geração de caixa operacional. Desse valor de geração de caixa operacional, eu subtraio o meu investimento em ativo fixo. Deixa eu tirar esse, não é ativo permanente, é ativo fixo. E também tiro a minha variação de capital de giro. Então, desses 136, eu acrescentei 66 mil de depreciação, achei o EBITDA. Retirei o imposto de renda de 45.454, retirei o valor de ativo fixo de 69 mil reais, retirei também a variação de capital de giro de 13 mil reais, então eu acho o meu fluxo de caixa livre de 74.886. Ok, pessoal? Então, o resultado desse exercício era 74.886. Certo, pessoal? Então, esse exercício ele dava todos os elementos, só que o elemento principal que a gente tinha que saber era a gente tinha que retornar ao nosso EBIT, que seria o nosso lucro operacional, e daí, a partir disso, a gente ia retirando o que o exercício já deu para a gente. Beleza? Dúvida até aqui, pessoal, do exercício 1, 2, 3 e 4? Podemos seguir para o exercício 5, então, pessoal? Tá, então vamos para o exercício 5. O exercício 5 fala o seguinte. Então, o exercício 5 pede para a gente calcular o fluxo de caixa livre de uma empresa para o período de 10 anos, também levando em consideração a perpetuidade, blá, 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 tá. O lucro operacional antes do imposto de renda foi de 172 mil. O crescimento dessa empresa do resultado operacional é de 8,5% ao ano, nos próximos 4 anos, até o quarto ano, depois do quinto ao décimo é de 5%, depois disso de 2,5% ad eterno. Os investimentos de capital, então, totalizaram 126.600 no ano corrente, sendo que a depreciação do mesmo ano foi de 100 mil reais. Espera-se que tanto a necessidade de investimento fixo como a depreciação cresçam numa taxa de 6%, e aí vai. Tá. Então, pessoal, para isso, para a gente chegar, então, no fluxo de caixa livre, a gente tem que pegar as informações que o exercício já deu para a gente. A primeira delas é justamente o lucro operacional. Então, o lucro operacional dessa empresa começa com 172 mil reais.
Desse valor de R$ 172.000, a gente tem que levar em consideração que ele vai crescendo período a período, só que de diferentes percentuais. Então, vai crescendo cresce até 8,5% até o quarto ano, depois do período 5 ao período, deixa eu ver, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até o período 10 cresce 5%, e daí do período 10 para frente cresce 2,5%. Então, a tabela começa a ser preenchida dessa maneira, levando em consideração o crescimento operacional de cada um dos momentos que o exercício deu. Depois disso, a gente desconta 34%, então é só pegar 34% do lucro operacional, e daí faz o desconto, a gente acha, então, o lucro operacional depois do desconto do imposto de renda e contribuição social. Então, um menos o outro, lucro após imposto de renda. Para a gente achar o nosso fluxo de caixa livre, a gente tem que acrescentar, então, a depreciação e descontar todos os investimentos de capital que a empresa for fazer. Só que aqui, pessoal, tanto para a depreciação quanto para esse investimento de capital, a gente tem que levar em consideração o seguinte: tudo o que a empresa fez das operações do primeiro ano de atividade, a empresa ela teve que adquirir isso no começo do período. Digamos assim, digamos que para a empresa ela começar a vender alguma coisa em janeiro de 2021, ela tem que já ter esse investimento acontecido no final do ano de 2020, por exemplo. Então, justamente no período anterior. Então, para isso, é como se, então, se você vai operacionalizar um período anterior aos seus resultados, então, nesse caso, você já tem um período de depreciação, da mesma maneira que você também tem o que o exercício disse aqui, que foi uma necessidade de investimento fixo de 6%. Ou seja, você comprou ativos no ano de 2020, por exemplo, só que no ano de 2021 você vai ter que comprar mais 6% do que você comprou anteriormente. Então você vai sempre acrescentando 100% a cada ano, 6%. Então por isso que a gente tem que levar em consideração que esses valores de depreciação e investimento de capital começam no período zero, e no período 1, então, você já tem um valor acrescido de depreciação, e você também tem que descontar esse investimento de capital já acrescido no valor de 6%. Ou seja, se a gente, então, do valor do lucro após o imposto de renda, a gente acrescentar a depreciação e a gente retirar um investimento de capital, o que nos sobra é o que a gente tem chamado, então, de fluxo de caixa livre. Então, o nosso resultado é isso aqui. O que eu tinha mencionado para alguns de vocês, pessoal, é que não precisava vocês explicarem todos os elementos. Se vocês, então, por exemplo, resolvessem o ano 1, explicando como é que foi feito cada um dos períodos, e chegassem no resultado, eu compreenderia, então, que se você montou a tabela dessa maneira, então, você tinha a compreensão de todos os períodos, não precisava explicar cada um dos cálculos. Então, isso aqui já resolvia boa parte do nosso exercício. Certo, pessoal? Então, a princípio é isso. A tabela fica dessa maneira. E, claro, as explicações, se vocês explicarem só o ano 1, para mim já resolve o exercício também. Certo? Então, a tabela fica dessa forma. Se vocês, pelo menos depois dos vídeos, ou agora, se vocês quiserem tirar uma foto ou pausarem o vídeo, vocês conseguem, então, pelo menos saber como é que a tabela ficou montada para esse exercício. Tá, então vamos para o exercício 6. O exercício 6, pessoal, diz o seguinte: uma certa empresa, então, ela está obtendo lucro operacional, então lucro líquido, já levando em consideração o imposto de renda, de R$ 280.000. Os lucros operacionais anuais investidos em seus negócios têm proporcionado um retorno médio de 13%, e essa empresa ela vem mantendo uma taxa de reinvestimento líquido
aproximadamente 60% do seu resultado operacional. O que isso aqui significa, pessoal? Significa, digamos, que a empresa ela teve um lucro líquido de 100 mil reais. A empresa, então, esse valor de 100 mil reais seria o valor, então, que retornaria aos sócios e retornaria ao negócio. Só que a empresa, ela está pegando, então, esse valor e está fazendo reinvestimentos. Então, ela está pegando, no mínimo, 60% desse valor, e esse valor, ele se converte, então, em novas compras, novos imóveis, ativos fixos, tanto faz. Só que, então, esse valor, ele não entra no caixa. Então, é como se você tivesse somente 40 mil reais é que entra no caixa operacional dessa empresa. Certo? Então, por isso que a gente tem que considerar que esse reinvestimento é um problema para o caixa operacional da empresa. Então, aqui a gente tem que fazer o seguinte. O exercício está dizendo, então, que essa empresa ela teve um lucro operacional de 280 mil reais. Esse valor de 280 mil reais, a empresa, então, já que a gente está falando de 60% do valor, então, 168 mil reais é reinvestido no próprio negócio. Então, o que sobra de fluxo de caixa livre, que seria um menos o outro, então se eu fizer lucro operacional líquido menos investimentos, eu vou ter então o fluxo de caixa operacional, que é no valor de 112 mil reais. Só que então aqui a gente tem que considerar o seguinte: a minha taxa de crescimento, o que a empresa ela cresce periodicamente, eu tenho que considerar que seria 13% ao ano. Só que o problema é que desse 13%, 60% do que a empresa for ganhar nos próximos períodos vai ser reinvestido, ou seja, não é lucro. Então, se eu fizer 60% de 13%, vai me sobrar, então, uma taxa de crescimento líquido para o fluxo de caixa de 7,8%. Então, por isso que eu tenho que considerar que a taxa de crescimento líquido para o fluxo de caixa é somente 7,8%. Então, se eu quero saber o valor da empresa, eu tenho que fazer com base no fluxo de caixa aqui. Como se eu pegasse, então, essa fórmula aqui de valor presente líquido, então eu tenho que pegar o fluxo de caixa futuro e dividir por 1 mais o meu... Ah, não, cadê? Aqui, ó. Então, eu tenho que levar em consideração o meu fluxo de caixa futuro, dividido, então, pelo meu custo de capital menos a minha taxa de crescimento. Então, percebam aqui, ó. Se eu pegar, então, o valor líquido, que seria de 112 mil reais, que seria, então, o meu fluxo de caixa operacional líquido, multiplicar por 1 mais a minha taxa de crescimento também líquida, de 7,8%, então vai ficar 112 mil vezes 1 mais a taxa de 7,8%. Se desse valor eu dividir por a minha taxa de crescimento de 17, não, é 13%, né? De 13%, não, aqui, ó. Na verdade, o que entra é o meu custo de capital. Então, se eu dividir por 17%, que é o meu custo de capital, menos a minha taxa de crescimento, que é de 7,8%, então eu tenho o meu valor futuro, o meu valor dessa empresa de 1.312.347,83. Então, o valor da empresa... Deixa eu passar para cá. O valor da empresa... Deixa eu mesclar esses dois e... Isso. O valor da minha empresa, então, é de 1.312.347,83. Que é justamente, então, se a gente pegasse essa fórmula, que a gente leva em consideração taxa de crescimento futura e junto com o nosso custo de oportunidade, ou custo de capital. Ok aqui, pessoal? Então, a forma de resolução desse exercício termina aqui. Eu acho o valor da minha empresa de 1.312.000. Deixa eu destacar aqui, isso.
Certo, pessoal? Então, do exercício 1 ao 6, dúvidas? Tá. Sem objeções, então é isso, pessoal.